falar dele mesmo, mas venha falar do Senhor, daquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nesta noite, Pai. Então que Ele seja esse canal de bênção, que Ele seja esse instrumento em Tuas mãos, para a continuação do Teu agir entre nós, que aqui estamos, naqueles que estão na transmissão, Senhor, naqueles que talvez irão ver até depois mesmo este culto, mas que possam ser alcançados pela Sua infinita graça e misericórdia. E assim nós estamos aqui com o nosso coração aberto, contrito, quebrantado diante de Ti, para ouvir a Tua voz. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nos trouxe aqui nessa casa de oração, para podermos estar juntos, como gravetos, mas incendiando esse lugar da presença de Deus, da glória de Deus, porque tem fogo nesse lugar, querido. Aquele que tem fogo está aqui nesse lugar, aquele que é o próprio fogo, aquele que purifica, como a pastora explicou no domingo. Ele não veio para destruir, mas para purificar todos nós, e Ele está aqui nessa noite, nessa casa de oração, amém? Em nome de Jesus. Convido aos queridos a abrirem lá em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Louvado seja engrandecido o Teu nome, Deus. Porque a Tua presença é real aqui nesse lugar. E queremos que o Senhor vai continuar falando conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluias. Poderoso Deus, eterno Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma a minha vida nas tuas mãos e que eu diminua, que eu desapareça e o Senhor apareça, ó Pai. Que não seja eu que esteja falando, mas sim o teu Espírito Santo através da minha vida, ó Pai. Sabemos que o Senhor ainda tem algo a falar conosco nessa noite, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem coisas profundas, coisas excelentes, coisas maravilhosas para falar a nós nessa noite e aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão e aqueles que ainda serão alcançados através dessa transmissão, porque sabemos que as tuas palavras, elas não têm limite, elas alcançarão ao mundo todo. Sabemos que tu és um Deus misericordioso. E também queremos colocar em oração, ó Pai, a Turquia, ó Pai, a qual está passando por esse momento trágico. Tem misericórdia daquele povo, Deus. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que esses são os últimos dias, ó Pai. Sabemos que teríamos esses tipos de aflições, mas também temos um consolo que vem de Ti. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, Tu vencerás. Que eles tenham bom ânimo no Senhor, que eles venham olhar para Ti, Deus,
e pedir que o Senhor, ó Pai, esteja acalentando eles nesse momento, ó Pai, e que as nossas orações possam chegar nas vidas deles, nos corações deles, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria de dar um texto para essa palavra. Gostaria de dar um tema para essa palavra. Qual tem sido o teu foco? Amém? Qual tem sido o teu foco? Você que está nos acompanhando na transmissão, nós que estamos aqui, qual tem sido o nosso objetivo? E é uma pergunta muito simples, mas com um leque muito grande. Porque temos infinitas possibilidades, infinitas direções para seguirmos, mas temos que seguir alguns objetivos, algumas direções, alguns focos. E qual tem sido o nosso foco? Esse ano de 2023, eu até já falei numa outra palavra que eu estive trazendo, o meu foco, o meu objetivo esse ano é mais da presença de Deus. E desde que eu firmei esse compromisso com Deus, queridos, não tem sido fácil, porque nunca é fácil. Quando nós temos uma direção a seguir, ainda mais essa direção que é mais da presença de Deus, porque é uma coisa que é eterna, não é uma coisa que é passageira. Porque às vezes você tem um foco em uma casa, em um carro, não tem problema nenhum nisso. Se você trabalha, se você é honesto, se você corre atrás, você vai conseguir chegar lá. Mas são coisas que o tempo, a ferrugem vão corroer. São coisas que ficarão nessa terra, mas a presença ela é eterna. E tem uma coisa, e se tem uma coisa que o diabo tem medo, não é da nossa voz. Não é do nosso louvor, querido. Não é o quanto eloquentemente a gente prega, mas se realmente no nosso secreto, como diz até a pastora, quem é você quando ninguém está vendo? Quando ninguém está vendo, querido, é aí que nós temos que mostrar para Deus e para o mundo espiritual quem somos nós, aonde está focado a nossa vida, a direção a ser seguida. E se tem uma coisa que o diabo teme é isso, querido, é uma vida pautada em Deus. E esse ano tem sido diferente nas nossas vidas, na vida da minha família, dos meus filhos. Temos focado mais na presença do Senhor, temos lido mais a palavra, temos estado mais em comunhão e Deus tem abençoado, Deus tem sido mais presente. E é isso aí, querido, precisamos estreitar relacionamento com Deus, precisamos estreitar a nossa vida com Deus, para que as janelas dos céus, para que as portas dos céus sejam abertas e bênçãos sejam derramadas. Lá em Mateus 6,33 vai dizer, buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a minha busca, o meu foco tem sido esse, cada um de vocês tem o seu foco a ser seguido. E Deus ele é tão maravilhoso que Ele dá, eu estava pesquisando lá no Google, no Pai Google, no São Google, aquele que fala as respostas lá que nós, às vezes, precisamos pesquisar. E dentro de 24 horas, querido, nós temos 1.440 minutos. Esses 1.440 minutos, dentro de 24 horas, é o que o Senhor nos dá para que possamos, todos os dias, para que possamos firmar o nosso foco. 1.440. O que você tem feito com esses 1.440 minutos aí, querido? Você que está nos assistindo na transmissão. Pensa aí, querido. E o Senhor, Ele é tão bom que Ele faz isso conosco, Ele nos dá uma vida, Ele nos dá um objetivo e precisamos acertar esse objetivo. Glória a Deus. Lá em Marcos, capítulo 8, no seu versículo 36. Vamos acompanhar aqui, você que pode aí, você que está em casa na transmissão. Marcos, capítulo 8, para você marcar aí na sua Bíblia aí, que é um versículo muito conhecido, mas às vezes a gente não marca, acaba perdendo ele. Marcos, capítulo 8, versículo 36. Está dizendo assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta, querido? Porque às vezes nós focamos, esse ano eu vou para a academia,
esse ano eu vou perder mais peso, esse ano eu quero um carro novo, esse ano eu quero uma casa nova. Estou dizendo mais uma vez, não existe pecado em você querer isso, não tem nada a ver com isso. Mas a grande questão é, o teu foco tem te tirado do foco de Deus? Tem te afastado você do objetivo que o Senhor tem para nossas vidas? Porque se aquilo que nós traçamos para fazermos tem nos afastado da presença dEle, opa, tem alguma coisa errada aí. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Porque para vir nessa igreja hoje, terça-feira, chovendo, tem que ter amor no coração. Então, às vezes você está em casa, nos assistindo pela transmissão, às vezes você não pôde ir, às vezes aconteceu um problema, é normal. Mas quando nós nos disposamos para vir e colocamos em primeiro lugar, buscarmos a presença dEle, existe um amor muito grande que nos movimenta a fazermos isso. Então Marcos ele vai nos alertar sobre isso. Lá no seu capítulo 8, versículo 36, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter vários objetivos, vários focos, conseguir tudinho, chegar no final da vida e acontecer o quê? Perder a sua alma. Olha que tragédia, querido. Aí a pessoa vai olhar para fulano, mas fulano é tão abençoado. Fulano tem um carro novo, tem uma casa nova, tem uma empresa nova, tudo que ele faz dá certo. Aí chega no final da vida, ele só tem os bens. Perdeu a sua alma. Então precisamos, nós que entendemos a palavra, nós que aceitamos essa verdade como vida, nós temos que colocar isso em prática, não podemos perder a nossa alma. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Precisamos ser fiel ao objetivo e ao foco que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então, Marcos ele vem nos alertando sobre isso. Lá em João 10:10, vamos dar um pulinho comigo lá. João 10:10. Você também conhece essa palavra, é uma palavra muito conhecida nossa. Mas às vezes você não marcou ainda aí, marca aí, para que o Senhor possa estar falando ainda mais com você em casa, aonde quer que você esteja assistindo essa transmissão. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Dá uma pausa aí. Olha o foco do diabo. O nosso foco é o quê? Buscar a Deus, ter comunhão com Deus, ser mais fiel a Deus. Como o pastor cantou lá, as sandálias eu tirei, as minhas vestes eu limpei, só para te ver. Só para te ver, só para entrar na tua presença. Nós limpamos as nossas vestes, ou seja, tiramos todo o pecado que nos afasta de Deus, para vermos, para sentirmos, para estarmos na presença dEle. Então João 10:10, ele vem nos alertando, o diabo, ou seja, o ladrão, vem apenas para roubar, matar e destruir. E esse foco ele tem conseguido aos montes, querido. Aos montes. Ele tem ceifado muitas vidas com esse foco. Esse foco e objetivo dele tem sido acertado dia após dia em pessoas que já não vê mais em Deus, já não vê mais em Jesus uma vida a ser seguida. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja e se decepciona com o seu líder e fala, negócio de igreja não presta. Igreja só tem isso, só tem aquilo, eu vou ficar em casa mesmo. Querido, a gente não vem na igreja por causa de fulano, por causa de Bertano, a gente vem na igreja por causa de Deus, querido. Porque se a gente vir por causa de Bertano, fulano, a gente vai se decepcionar, a gente vai ficar em casa, a gente vai olhar para os problemas, a gente vai olhar para as dificuldades do nosso irmão e não vai vir. Mas quando nós olhamos para Deus, nós botamos o nosso foco nele, o objetivo nele, aí vem uma força que não é nossa, querido. Que faz a gente sair lá da reta, 25 quilômetros, vir para cá. E é assim onde você veio também. Maricá, infelizmente agora, bastante chuva. Está alagado lá o centro, que eu sei que alaga mesmo. Não moro aqui, mas conheço um pouquinho. E a gente está aqui dando glória, porque o nosso foco não é estar aqui apenas, o nosso foco é Jesus.
porque é aqui que ele escolheu, foi esse lugar que ele escolheu, assim como várias casas de orações, ele escolheu para falar do teu amor, para falar do objetivo de vida que ele tem para cada um. E o diabo, ele tem acertado, querido, nisso, na questão de matar, roubar e destruir, querido. Recentemente agora, essa menina, 16 anos, pelo amor de Deus, gente. Eu não gosto nem de imaginar que eu tenho 2 crianças, pelo amor de Deus. A menina desapareceu, daqui a pouco foi encontrada lá, o seu corpo em decomposição. Deus tem misericórdia dos pais dessa menina. Que Deus visite agora, em nome de que essa transmissão chega lá. Ei, Deus te visite aí agora, aí, pai e mãe da Maria Eduarda. Porque foi uma tragédia muito grande, querido. Imagine você ter um filho, Deus me livre, nem imagina isso. Mas o que é isso, querido? Senão o espírito de Satanás. O que é isso, senão o espírito do demônio? Que é matar, roubar e destruir. Mais uma vida que ele rouba, mais uma vida que ele destrói, mais uma vida que ele saqueia. Tomara a Deus que aquela menina foi salva em nome de Jesus. Porque Deus tem misericórdia nessas ocasiões. Tomara a Deus que ela clamou o sangue de Jesus, não sei. Mas tomara a Deus que ela tenha sido salva. Porque infelizmente a vida dela foi ceifada, assim como a dela, de várias pessoas que estão desaparecidas agora. Infelizmente, ainda mais quando chega no momento de política, ou horazinha para assumir crianças, já observaram isso? No momento que tem a política, pode observar, é o sumiço terrível de criança. O que é isso? Senão o diabo matando, roubando e destruindo as vidas e alcançando o objetivo dele. O que é isso? Mas Jesus, ele vem falando para nós no restante do versículo, querido. E Jesus, ele fecha de uma maneira linda e maravilhosa. Eu vim para que tenha vida e a tenham plenamente e em abundância. Porque o objetivo do Senhor é muito maior do que o diabo. O foco do Senhor é muito maior. É vida em abundância, é vida plenamente. Ainda que o diabo ele tente pegar-nos, destruir-nos, acabar com a nossa vida, ele vai ter que passar pela vontade do Senhor. E Deus, ele tem salvado a muitos, querido. Glória a Deus por isso. Essa era da internet, ela tem muitos problemas, mas se tem uma coisa boa na era da internet, é a facilidade da palavra. Oh meu Deus, que facilidade é essa, querido? Nós estamos aqui pregando, nós estamos aqui falando do amor de Deus, estamos cantando, estamos orando. Olha, essa palavra vai chegando no mundo inteiro, querido. Todo mundo vai acessando ela através da internet. Isso, se não é o quê? A inteligência que Deus dá ao homem, o objetivo de vida que Deus dá ao homem. E Deus tem alcançado muitas vidas, porque Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Para destruir os planos de Satanás. Para acabar com os planos de Satanás através da destruição daqueles que ele encontra no meio do caminho. Não podemos ficar no meio do caminho, querido. Deus, ele nos chama para uma vida abundante, uma vida plena. João 16:33, como eu falei aqui, no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, querido. Nós não podemos perder, estamos vivendo os últimos dias, mas o nosso foco, o nosso objetivo tem que continuar sendo e sempre sendo, continuar sendo Jesus. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos faz viver uma vida nova, é Ele que nos faz alcançar coisas novas, é Ele que nos faz levantar todos os dias, é Ele que nos dá a vida. Ainda que temos aflições, ainda que temos dificuldades, ainda que temos problemas, mas ainda assim temos que ter bom ânimo. E quando é que eu vou ter bom ânimo? Quando o meu foco estiver em Jesus. Amém? Se o meu foco não estiver em Deus, se o meu foco não estiver em Jesus, eu não vou ter bom ânimo nunca, querido. A dificuldade, o problema, ele vai me abater e eu vou ficar lá sentindo pena de mim, me vitimizando. Ai, eu sou muito coitadinho. Você não é coitadinho coisa nenhuma, você é filho de Deus, querido. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar fruto e não ser apenas um fruto. Deus te chamou para dar fruto. Como diz a palavra, o pastor não faz ovelha, quem faz ovelha é ovelha. E nós temos que frutificar como ovelha. Amém?
Porque o foco do pastor é o quê? 200 crianças, não é isso? 200 crianças, 100 famílias. E aí? Vai depender de nós. Se nós focarmos em Jesus, se nosso objetivo for Jesus, se nós abrirmos a nossa boca e andarmos segundo aquilo que falamos. Porque às vezes falar do amor de Cristo é muito bom, é muito, maravilhoso, mas ainda assim é fácil, querido. Mas nós temos que falar e viver, e viver, e viver. E que o Senhor, Ele possa nos ajudar a viver aquilo que temos falado, aquilo que temos pregado. Abre lá em Lucas, vamos andar mais um pouquinho. Lucas, capítulo 10. Tua presença é maravilhosa aqui nesse lugar, Deus. Tua presença é maravilhosa, porque sabemos que o Senhor tem coisas boas. Lucas, capítulo 10, versículo 39, 40, 41 e 42. Amém? É uma palavra muito conhecida nossa também. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu ao Senhor: Marta, 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Não é assim a nossa vida, querido? Às vezes a gente fica preocupado, fica inquieto, fica angustiado, fica sobrecarregado com muitas e muitas coisas. Mas a Maria, ela escolheu a boa parte. Olha só o que o texto vai dizer. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Qual é a boa parte que a Maria escolheu, querido? Ela estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Querido, temos que tirar um tempo para ouvir os objetivos que o Senhor tem nas nossas vidas. Ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque às vezes a gente fica tão ansioso, tão inquieto como estava Marta, que nós nos esquecemos de ir ouvir a boa parte, a boa palavra do Senhor. E Ele nos convida nessa noite a sermos como Maria, querido. Sentarmos, ajoelharmos, tirarmos um tempo para que o Senhor fale conosco, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para nós, querido. Aleluia. E é interessante, querido, quando nós entendemos isso, nós ficamos semelhantes a Saulo ou Paulo. Na questão da interpretação de cidade para cidade, o nome dele ou era Saulo ou era Paulo. Não é que mudou, né? Mas era a interpretação. Significa a mesma coisa. Vamos lá em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Do seu versículo 1, 2 e 3. Atos dos Apóstolos, esse evangelista que mudou a história do cristianismo através da sua vida. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Você conhece bem essa história, querido. Saulo, ele estava indo em direção a Damasco com as cartas para matar, para subjugar os cristãos. Ele achava que aquilo era uma seita. Ele estava cego espiritualmente. Ele estava cego, literalmente cego espiritualmente.
Ele não enxergava que aquilo era um grupo, era um movimento de pessoas que tinham entendido que a vida deles dependiam daquilo. Porque sem Jesus não existe vida, querido. Simplesmente não existe. Ele é a videira verdadeira. Se nós que somos o ramos não estivermos na verdadeira videira, nós morreremos. E aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus através da sua palavra, porque Jesus já tinha sido assunto aos céus, mas Paulo não entendia aquilo e começou a perseguir, começou a mandar matar, como o caso de Estevão, mandou matar o Estevão, onde a capa de Estevão caiu nos seus pés. Estevão pôde contemplar a glória do Senhor, o Senhor levantado, esperando. Estevão bradou: Senhor, não impute esse pecado a eles. Porque Estevão tinha entendido que o foco maior dele era que a palavra dele se expandisse mais ainda. Imagine quantas pessoas olhando, porque, querido, ninguém morre por uma ideia, querido. Ninguém morre por uma ideia. Jesus Cristo não é uma ideia. Jesus Cristo é a palavra encarnada, é o verbo vivo encarnado. Somente aquele que tem a vida mudada tem a capacidade de entender: ei, sem esse aqui eu não posso viver. Se necessário for para morrer, eu vou morrer. Então Estevão tinha entendido: não existe vida fora dele. Estevão morreu, mas foi assunto aos céus, e o Senhor se levantou e recebeu ele na glória. Mas Saulo, ele estava cego espiritualmente, e quando ele está no caminho de Damasco, de repente brilhou uma luz muito forte, aonde o próprio Jesus apareceu para ele: ei, querido, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você conhece bem a história, querido? Você está cansado de ouvir isso na igreja? E ele ficou cego por 3 dias, querido. Foi para Damasco, onde estava lá um servo, lá, Ananias. E o Senhor apareceu para Ananias e falou: vai lá na rua direita. Vai lá, meu servo Saulo está lá. E Ananias foi lá cheio de medo, tremendo, porque Saulo mandava matar, matava. Saulo era matador, rapaz, você é doido? Saulo não tinha brincadeira, não. Escreveu ou não leu, espada no fígado, espada no coração, espada. Mas naquela hora, querido, ele ficou quebrantado, querido. Já aconteceu com você, querido? Quando Jesus chega de uma maneira que sobrenatural e meio que acaba, meio não acaba totalmente as nossas forças, e nós desabamos no chão de tanto chorar, porque é tão grande a glória de Deus que a gente não consegue nem falar, só chorar, só soluçar. Aí vai sair aquelas melecas, né, aquelas coisas nojentas. Tem que andar com a toalhinha, como a pastora falou comigo: você anda com a toalhinha, garoto. Porque às vezes o Senhor, ele nos pega de uma maneira, querido, que a gente fica sem ação, querido. E é maravilhoso que parece que sai um peso das nossas costas. Parece que sai um caminhão de toneladas, porque o Senhor, ele vai lá e fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o Senhor vai lá e nos tira aquele peso. Então Saulo encontrou uma glória, encontrou uma presença tão grande que ele ficou cego, literalmente cego, humanamente falando, 3 dias. E Ananias fala com ele, e a partir daquele momento, querido, ele não quis saber mais de outra coisa senão Jesus, querido. Ele não quis saber mais de outra coisa senão pregar a palavra. Ele não quis mais andar fora da presença. Ele não quis mais andar no foco, fora do foco. Porque antes ele era um aliado de Satanás, querido. Antes, ele era um soldadinho de Satanás nas mãos de Satanás, porque ele mandava matar, ele matava, ele fazia covardia com pessoas que adoravam a Deus. Era um espírito demoníaco que estava sobre a vida dele, um espírito diabólico. Mas quando Deus arranca as escamas dos olhos dele e faz ele entender que duro seria ele recalcitrar contra os grilhões, aí, meu amigo, ele se tornou uma bomba nas mãos de Deus. Ele se tornou uma bomba do Evangelho, de maneira que não importava, querido, se a víbora mordia ele. Não importava se o barco naufragava com ele. Não importava se ele tomava açoites, chicotadas. Não importava nada, querido. Só importava que ele estivesse no foco. E o foco dele era o quê? Pregar a palavra de Deus. Jesus, esse é o foco dele. Porque ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
De maneira que ele foi parar no cárcere inferior. Nós aqui sabemos, mas talvez quem está olhando lá na transmissão não saiba o que é cárcere inferior. É lá no fundo da prisão, lá no fundinho. E lá em cima, querido, olha só que maravilha, para dizer o contrário, né? Os presos que também lá estavam, eles faziam as suas necessidades, número 1, número 2. E aonde caía, querido? Saulo lá, ó, assim, ó, com as mãos assim, para frente assim, a sua cabeça presa aqui, os seus braços. E Silas do lado, fiel companheiro. E eles lá em cima fazendo o número 1, número 2, porque não tinha como ir no banheiro. Era ali mesmo, querido. Também estavam presos. E caía onde, querido? Na cabeça, na boca. Onde você pensar aí, caía em Saulo e Silas. Mas perto da meia-noite, querido. Perto da meia-noite ele ousou, querido. Ousou abrir a boca dele e louvar ao Senhor. Olha o cântico que ele estava cantando lá. Ó. Te louvarei. Só conjecturando, tá, querido? Não me importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Porque ele entendeu qual era o foco dele, querido, qual tem sido o seu foco, qual tem sido o teu foco. Jesus mostrou para ele, querido, que o foco dele tinha que ser Jesus. E Jesus foi lá e libertou ele daquela prisão, daqueles grilhões, daquilo que prendia ele. Paulo e Silas saíram daquela prisão, querido. O texto que acabamos de ler, querido, Mateus capítulo 14, ele vai falar, querido, que os discípulos estavam aonde? Em uma embarcação. O tempo de hoje, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos, muito mais ou menos, porque quando nós estamos de carro, o meu carro tem ar-condicionado, o carro dos irmãos também tem ar-condicionado, então praticamente a gente não sente muita diferença. É só a gente vir devagarinho que vai ficar tudo numa boa. Então, vai chover, mas não vai molhar a gente, vai ventar, mas não vai pegar na gente, vai relampear, se o relâmpago, esses dias mesmo, um raio caiu em cima do carro e queimou só as partes plásticas. Mas por que queimou? Porque deu um curto-circuito na fiação dentro do carro, entendeu? Por isso queimou a parte plástica. Porque se não fosse o curto, nem as partes plásticas dentro do carro queimaria. Porque acontece um fenômeno lá, que agora eu esqueci o nome, mas depois os irmãos pesquisam aí, e esse fenômeno faz com que o raio se espalhe através do carro e vai para o chão. Então, até mesmo se nós estivermos na pista, tomara a Deus que isso nunca aconteça, mas se acontecer, porventura, cair um raio no nosso carro, em nome de Jesus não vai acontecer nada, porque estamos isolados, estamos protegidos ali pela física, isso é física, né? Amém? Então, nós temos uma ideia muito mais ou menos, mas naquele dia, querido, eles estavam dentro de uma embarcação que não tinha luxo como os luxos de hoje, era uma embarcação simples. Estavam ali, creio eu, que em 2 barcos, não estavam em um só, porque eram 12, creio eu que estavam em 2. E estavam indo porque Jesus insistiu que eles fossem. É interessante que Jesus insiste, a palavra começa falando, lá em Mateus 10, versículo 22, Mateus 10 não, Mateus 14, não posso perder o foco. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus o quê? Insistiu com eles, que eles fossem. E eles foram, querido. Porque quando Jesus insiste com a gente, querido, não adianta você bater o pé. Quando Deus insiste, Deus chegou para Moisés e falou, ei, vai lá no Egito e liberta o meu povo. Ah, mas eu não sei falar, eu tenho uma voz esquisita, eu tenho a voz presa, inventou uma opção de desculpa, né? Não, mas é você mesmo, vai lá. Mas eu não... Vai lá, você vai sim. Olha lá, você não tem um irmão chamado Arão? Então, ele está vindo aí para ir contigo, você vai ser como Deus para ele, vai ser o profeta, e ele tem, né, habilidade com as palavras, e você vai você e ele. 2 velhinhos, um com 80, outro com 83. E foram os 2 velhinhos, com a muleta, estou brincando, irmão, não tinha muleta não, mas era o cajado. E foram os 2 com o cajado na mão. E aconteceu o que aconteceu, querido. Porque quando Jesus ou quando Deus insiste conosco, querido, é porque Ele quer que nós passamos uma experiência da qual nunca mais esqueceremos.
E essa experiência vai fortificar a nossa fé, o nosso foco. Pegou aí? Quentinha do céu agora, hein? Está escrito aqui não. Toda vez que Jesus insiste conosco, querido. Então Jesus insistiu, querido, com aqueles discípulos e eles entraram no barco, mais alta madrugada começou aquele estardalhaço. Vento para lá, vento para cá, chuva, começou tudo que tinha direito no tempo. E eles começaram a ficar com medo, porque nós ficamos com medo. Hoje, antes de vir para cá, minha esposa me ligou, me mandou mensagem umas 10 vezes, Rafael, pelo amor de Deus, não vai para lá. A pastora, daqui a pouco também, não vai para lá, pelo amor de Deus, porque a gente fica com medo, é natural, nós somos assim. Nós vemos o tempo mudar, o tempo ficar esquisito, a gente fica com medo, é natural. Mas eu não sei por que esse medo não chegou em mim, não. Foi uma presença tão grande, não é imprudência. Porque às vezes pensa, mas isso aí, não é imprudência. Eu estava tão tranquilo com o Senhor, tão à vontade de vir, porque quando Deus ele tem algo para falar conosco, Ele nos tranquiliza. E eu entendo que a preocupação das pessoas que gostam da gente é normal. E tem que ser assim, uma preocupação, porque só se preocupa com você quem ama você. Quem não ama quer que você, viva a sua vida e bata no barranco. É desse modo aí. Mas quem se importa com você, te liga, te manda mensagem, tenha cuidado, venha cuidar. Então minha esposa estava lá aflita, Rafael, mas isso, mas aquilo, larga de ser teimoso, não sei o quê. Meu amor, aí eu cheguei em casa e falei, vai se acostumando que a chamada é isso aí. Vai se acostumando. Às vezes quando o Senhor nos chama para pregar uma palavra, para ministrar um louvor, seja lá o que for, ou está somente aqui sentado para ouvir. Como foi gostoso o momento aqui que o pastor estava cantando os louvores ali, eu aqui adorando, sentindo a presença do Senhor. Como foi maravilhoso. Porque às vezes a gente está muito acostumado a ficar lá, ministrando louvor, ministrando a palavra. Mas quando nós estamos aqui é diferente. Então, às vezes o Senhor também nos chama para isso. Então, quando nós temos o foco em Deus, o foco em Jesus, Ele nos tranquiliza acerca da caminhada que vamos fazer. Foi o que aconteceu comigo hoje. Ainda que está essa chuva, ainda que está esse vento, ainda que está a tempestade, eu não sei qual é a chuva, o vento, a tempestade que está sobre as suas vidas ou as vidas daquelas pessoas que estão nos assistindo. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor vai te tranquilizar o quê? Na caminhada. Porque a alta madrugada vem Jesus aí, querido. Entre 3 e 6 da manhã, o quê? Na quarta vigília da noite. Entre 3 e 6 da manhã. Jesus vem andando sobre as águas. Pensa que nessa cena linda, querido. Jesus andando sobre as águas. Porque para ele não existia física, querido. Ele quebrava todas as leis da física. Morreu. Morreu? Beleza. Morreu, né? Aí está ele continuando. Esperou 4 dias. Lázaro. Chegou lá. Lázaro, vem para fora. Também não tinha morrido. Com Jesus não existe morte, só existe vida, querido. Aonde ele chegava, aonde ele estava, alguma coisa tinha que acontecer. Se você for olhar no Novo Testamento, querido, Mateus, Marcos, Lucas, João, você não vai achar hora nenhuma onde que Jesus chega e não acontece alguma coisa. Ou ele traz uma palavra de conserto, como ele trouxe lá em Jerusalém, não. Nazaré, porque em Nazaré ele não fez milagre algum, me corrija se eu estiver errado. Em Nazaré ele não fez, ele ainda falou que vocês não honram os profetas dessa terra. Quem dera se eu fizesse os milagres que eu fiz em Cafarnaum, em outros cantos, fizesse aqui, mas vocês não me ouvem. Em Nazaré ele não fez milagre, mas ele deixou uma palavra muito firme, porque aonde Jesus passava, ele deixava uma palavra ou um milagre. Na grande maioria das vezes era um milagre. Se estava morto, ressuscitava. Se estava doente, ele curava. Se estava no mar, ele andava sobre as águas e chegava, ei, vento, aquieta-te. Mar, fica quieto. E é assim que ele faz na sua e na minha vida nessa noite, querido. Independente da nossa situação, o nosso foco é Ele, é Jesus, é Ele. E para fechar, querido, então os que estavam no barco adoraram dizendo, versículo 33 de Mateus, capítulo 14. Então os que estavam no barco adoraram dizendo,
verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando o nosso foco está nele, querido, quando a nossa vida está pautada nele, nós o reconhecemos como Filho de Deus, nós o reconhecemos como aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Aquele ladrão que estava lá na cruz, talvez ele já tenha ouvido Jesus falar em alguns momentos, talvez ele já tinha tido algum contato com a palavra, mas eu não sei o que aconteceu com a vida dele, que ele não conseguiu aceitar a palavra de Jesus. E ele foi parar lá na cruz, junto com Jesus. E o outro começa a zombar, você conhece bem essa história. E de repente ele fala, ei, você não teme a Deus, mesmo estando sobre o mesmo, mesma situação do que Deus? Aí ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aquele ladrão reconheceu que sem o reino de Jesus, ele estava perdido. E ele clama, ele se arrepende, foi um clamor de arrependimento, tanto é que Jesus fala com ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Jesus possa falar contigo nessa noite, querido. Não permita que o teu último suspiro de vida, em teu último agonizo, e você venha falar, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Viva o foco, vida viva que Jesus tem contigo agora, querido. Porque esse é o momento, não podemos deixar para depois. Sansão foi a mesma coisa, brincou tanto, que foi parar numa roda, rodando como um bobo da corte cego. De maneira que aqueles homens, os filisteus, estavam zombando dele. E no seu último suspiro de vida, quase morrendo, ele fala, Senhor, me dá mais uma vez aquela força que eu tinha antes, para que eu possa matar esses que me zombam. E o Senhor foi lá pela misericórdia, Deus foi lá pela misericórdia, restaurou aquela força que ele tinha antes, e ele pôde ali derrubar aquelas colunas daquele templo ali pagão, onde matou mais que em vida. Mas ele também morreu, querido. Foi salvo? Foi, mas também morreu. Talvez Deus queira que nós vivamos uma vida mais abundante com Ele, mais plena com Ele, mas nós estamos falando assim, não, esse negócio de Jesus é furada, esse negócio de igreja é furada, deixa eu ficar aqui bebendo a minha cervejinha, deixa aqui eu ficar bebendo o meu vinhozinho, você que está aí nos assistindo pela transmissão. Não, querido, Deus ele tem um foco maior para as nossas vidas. E o nosso foco é esse, que possamos o adorar em espírito e em verdade. Amém? Passa a palavra para a pastora em nome de Jesus, senão vai virar vigília. Que palavra abençoada, né, gente? Você que está na transmissão aí, que eu também estava ali seguindo, né? Bateu ali 10 pessoas. Glória a Deus. Então pode dizer aí, ó, palavra abençoada, que daqui a pouco eu vou estar lendo, né? Que Deus continue abençoando a tua vida, Rafael. E essa decisão que você tomou no ano de 2023, quer dizer que foi a melhor decisão que você fez na sua vida. E a decisão que você tomou, ela está incluído Aline, Rafael, Aline, Daniel e Miguel. Porque você é o sacerdote. Você é a cabeça da sua casa, da sua família. Então a bênção está sobre eles também. Então que Deus te abençoe. E realmente eu fiquei preocupada de Rafael vir. Mandei áudio para ele, Rafael, está chovendo muito. Nós fomos na Serra do Capim, foi muito bom. Participando lá do jejum dos santos, que o nosso bispo colocou isso como meta para os pastores. Também está disponível para todos os membros que quiserem ir. O mês que vem será de novo, dia 5 e dia 6 de março. Segunda, entramos às 2 horas da tarde e saímos às 3 horas da tarde. Tem subida no monte, Santa Ceia no monte, tem sido uma experiência muito gostosa. E uma coisa que eu tenho visto no bispo Paulo Roberto, que simplicidade. E um homem de oração. Um homem de oração. Deus seja louvado. E que ele continue sendo esse homem. Gente, ele já foi 2 vezes na Coreia, na igreja da Coreia. Isso é muito importante a gente falar. Algo que ele falou para nós, que na hora eu recebi e botei no meu coração. Que a igreja da Coreia é a maior igreja do mundo, né? 15 dias por mês, gente. Todos os meses, 15 dias por mês, eles recebem pastores e líderes do mundo inteiro para passar 15 dias com eles. Você só tem despesa de você ir e voltar, porque toda a despesa sua dos 15 dias de estadia e alimentação é por conta da igreja. Ele já foi 2 vezes.
Então você está vendo de onde vem essa veia de oração, porque com o nosso bispo Roberto, gente, tudo é na oração, coisa mais linda. Estamos assim, recebendo muito, né, pastor? Tremendo. E hoje eu me identifiquei, que eu ainda não tinha me identificado, e na hora lá, né, eu falei, bispo, meu bispo Paulo Roberto, deixa eu me apresentar para o senhor. Aí ele estendeu a mão, eu falei, eu quero dizer para o senhor que eu sou a Rosângela, né, a pastora Rosângela Marinho, da Igreja Metodista de Ubatiba, esposa do pastor Edson, que hoje, Maricá, é um distrito e ele é o seu SD. Ah, bem que eu estava vendo nas nomeações, e eu vi o seu sobrenome e deduzi que você era a esposa dele, mas não tinha certeza. Então, você é a esposa do Edson? Eu falei, sim, sou a esposa do Edson. Então, louvado seja o Senhor. E o mês que vem, aqueles que desejarem, é só nos procurar, só paga a estadia, né, de estar lá, mas não é coisa tão absurda, vale a pena. Então, o Senhor é bom. Mas nessa adoração, vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Você que está na nossa transmissão, você também pode ofertar esta casa. Se Deus tem te abençoado, se você tem sido abençoado por esta igreja, mesmo não sendo membro da igreja, você pode ofertar. Está aí o nosso Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, tá? Você que é membro também, você pode fazer o seu Pix. Talvez você tenha um propósito de ofertar todos os cultos, mas não está aqui, você pode fazer a sua transferência para a glória do Senhor. Teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, Tu enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Aonde? Diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Amém? Quero convidar o nosso evangelista Bebeto para vir aqui à frente. Ele vai estar orando pelas nossas ofertas, pela nossa caixa de oração. Que o Senhor esteja abençoando. E logo após o pastor estará impetrando a bênção apostólica. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Que Ele pode estender a mão para abençoar esse dízimo, essas ofertas que depositamos, Senhor, para abençoar, Senhor, essa igreja, para abençoar, Senhor, este lugar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos mais uma vez reunidos em Tua presença. A Tua presença é real neste lugar, Pai. Quando nós chegamos, Senhor, eu senti, Senhor, que coisas diferentes iam acontecer. A palavra que vinha, Senhor, os louvores que vieram, vêm para encher os nossos corações. E nós viemos, Senhor, nós sabemos disso, que viemos para honrar a Ti, Senhor, com tudo que nós temos, com a nossa vida, ó Pai. Nós devemos todo o tempo estar na casa do Senhor fazendo isso. Senhor, te entrego, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, essa caixa de oração, Pai. Se precisa, Senhor,
Se for preciso, faz mover, Senhor, as águas. Senhor, vai de encontro, Senhor, às necessidades de cada um. E a nossa necessidade, ó Pai, vem, Senhor, com cura. Ali tem pedido cura, Senhor. Eu, particularmente, tenho pedido pela minha família, meus parentes, para que o Senhor entre com a cura, Senhor. Então, Senhor, eu quero entregar em Tuas mãos, Senhor, aquilo que eles fizeram ali, que colocaram, Senhor, crendo, Senhor, que Tu pode reger, Senhor, a vida deles. E dar uma resposta, Senhor, porque nós precisamos, Senhor. A resposta é Tua. Nós fazemos, Senhor, conforme Tu queres. Não é conforme nós queremos, mas conforme Tu queres. Entra com providência, Senhor, em nossas vidas, Senhor. E entra, Senhor, com todo amor, com toda a paz, com todo carinho. Em nome de Jesus, eu te entrego esse culto em Tuas mãos, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar. Obrigado até, Senhor, pelas águas que aqui entraram, ó Pai. Que vem, Senhor, abençoando a cada um de nós. Derrama bênção sem medida para cada um que aqui está, Senhor. A pastora Rosângela, o pastor Edson, o Rafael, Senhor, a Juliana, Senhor. Toma ela em Tuas mãos, a Leia, Senhor. Toma todos em Tuas mãos. E faça, Senhor, nós temos força. Dê, Senhor, sustento para que nós possamos caminhar cada vez mais na Tua presença e saber que só o Senhor é Deus. Se for possível, Senhor, se não conseguirmos andar sobre as águas, abra as águas para nós passarmos, Senhor. Porque o Senhor é Deus de providência, o Senhor é Deus de vitória, e a palavra de Deus nos relata, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. E que Teu supremo amor, Deus, a graça divina do Teu Filho amado e bom Jesus, a doce presença, comunhão e consolação do Teu Espírito, seja com todos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. E até domingo, né? Tem quinta-feira a consagração e domingo nosso retorno à escola dominical. Amém? Deus abençoe.